Oi pessoal, bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente está recebendo a psicóloga Luana Couto aqui com a gente, mais uma vez com a gente, né, Lu? Obrigada, muito obrigada pelo convite, sempre um prazer aqui estar com vocês, falar sobre saúde mental, que é algo tão relevante, tão importante, tão atual, né? Sempre tá. Sempre é importante estar falando sobre. Exatamente, né? E hoje eu acho que a gente vai falar um assunto tão delicado, mas também tão importante a gente sempre estar falando. Inclusive foi a Luana que sugeriu essa pauta. A gente tem visto ultimamente os adolescentes e crianças se tornando ameaças, né? A gente pode dizer assim. Porque tem saído muitas notícias com crimes envolvendo adolescentes, entra na escola, mata as pessoas. Enfim, isso é um pouco absurdo, ouvir isso é um pouco absurdo e eu acho que é um assunto que a gente tem que falar toda hora do porquê que está acontecendo isso. O que está acontecendo com a cabeça dos adolescentes, das crianças, o emocional das crianças para estar ocasionando tudo isso. Parece que sempre que existe algo, né, que é novo e que gera medo nas pessoas, precisa ganhar ali quem é o culpado. Né, precisa ganhar o nome de quem é o protagonista. E parece que as crianças ou adolescentes se tornaram vilões e não é bem assim. Na verdade, a gente costuma ter muito mais medo daquilo que a gente não conhece. E veja, né, toda vez que a gente vai se aproximando um pouco mais do medo, a gente vai entendendo um pouco mais do que se trata, o medo vai esvaindo. Justamente porque você entende, então, o que significa. E aí eu tô falando isso por quê? Porque hoje falta bastante, eu acho que na pauta, tanto das famílias, quanto também até nas próprias escolas, essa questão de entendimento dessa relação das crianças com os seus familiares. Eu sei também que as escolas elas não têm uma responsabilidade primária, né, de garantir tudo isso, mas precisamos sim falar sobre essa proximidade com o vínculo, que é aquilo que vai nos ajudar a entender esse mundo das crianças e dos adolescentes e entender também que o que está por trás de tudo isso aí acontecendo e que nos assusta tanto não tem a ver necessariamente porque eles são uma grande ameaça, mas é porque existem questões que envolvem o mundo deles e que podem sim usá-los, né, transformá-los em tais ameaças. Então a gente tem inclusive saídas para atuar. Você falou sobre a relação da criança com a escola e também com os pais, mas eu queria principalmente falar sobre a relação delas com os pais. Sim. Que querendo ou não é dali que começa, né, a criação, a personalidade das crianças, desenvolvimento dela. Como ter uma boa relação com o seu filho para que esses pensamentos, para que esse comportamento não se aflore nos seus filhos? Primeiro, gente, acho que tem um ponto aqui super importante, que é o seguinte. Embora tenhamos hoje uma vida extremamente ativa, quando a gente fala de trabalho das mães e dos pais, nós precisamos ter alguns elementos aqui muito presentes na vida de crianças e adolescentes, quando a gente fala aqui de educá-los, né? Que é amor em sua manifestação no sentido da importância desse ser, no sentido de ajudá-lo a construir a sua autoestima e de trazer para ele tudo aquilo que ele precisa do ponto de vista de suprimento emocional, respeito nessa relação. Então hoje o que eu vejo bastante em alguns momentos são extremos, né? Então assim, ou existe a agressão, ou existe também aquela situação onde existe quase que um temor de trazer para o filho limites. Porque o terceiro elemento super importante tem a ver com limites. Os filhos, eles precisam de nãos, eles precisam entender a autoridade dos pais, eles precisam entender que eles não podem ter acesso a tudo, eles precisam ter acesso à frustração, eles precisam lidar também com as emoções que não são tão positivas e conseguir, junto com os seus pais, com os seus cuidadores ali, criar estratégias para, por exemplo, lidar com a raiva, lidar com o medo, com a tristeza e buscar formas saudáveis de resolver os problemas. E tudo isso se faz treinando, principalmente no âmbito familiar. As escolas hoje estão muito preocupadas, elas também fazem o papel delas, mas elas não podem ser aquelas que a gente vai falar assim, olha, só porque eu coloquei então num colégio extremamente caro ou porque meu filho passa o tempo integral nessa escola, isso vai acontecer por lá. Então, quando a gente fala aqui desses elementos, nós também falamos da criação de vínculo. E o vínculo, ele tem muito a ver com a minha consciência como pai e mãe de que eu sou responsável por transmitir valores, por transmitir princípios, por
estabelecer, inclusive, regras que vão ajudar meu filho a entender que, olha, aqui você está saindo, aqui volta, né? Entender consequências. Então, a consequência ela é diferente de punição. Muitas vezes ela é igual, né? Então, ele vai ficar sem aquele jogo que ele gostaria de assistir. Mas a consequência é, olha, nós fizemos um combinado e nós tínhamos também esse combinado de você assistir o jogo. Você não cumpriu esse combinado aqui familiar. Nós não podemos nos desrespeitar. E em respeito aqui ao nosso combinado familiar, você não vai para esse jogo, não vai assistir. Não é uma questão de, olha, não vai assistir porque isso não é uma punição, então muda a forma. E tudo isso, gente, demanda energia, tempo, paciência e inclusive uma consciência de que o filho não vai aprender de primeira. Todo esse mecanismo que eu estou comentando aqui, ele cria algo que é o que eu acabei de falar, que é o vínculo. Que é aquela questão, inclusive, de você entender quem é seu filho, como ele pensa, quem são os amigos dele, quais são os medos atuais. O que ele passa, né, no dia a dia. Quem são os vilões do momento para ele, quem são os heróis, quem ele admira. E à medida em que ele vai crescendo, por exemplo, se torna um adolescente, ele tende a ter uma relação mais próxima com os grupos de identificação, ele tende a buscar com esses grupos a validação para se sentir também, né, pertencente. Sim. E aí você precisa também acompanhar tudo isso. Não é simplesmente, eu vejo muitas vezes os pais presos nessa questão de agora ele gosta mais dos amigos do que daqui. É como se fosse uma questão de não aceitação. Não, é o fluxo normal. E aí o ponto é, quem são seus amigos? Eu quero conhecer. Quem são essas pessoas que você tanto admira? Deixa eu ver o que é que elas falam. E não estamos falando aqui de monitorar simplesmente. Estamos falando de acompanhar, de fazer perguntas, virar para o filho e falar assim, filho, você viu o que essa pessoa falou aqui agora? O que você pensa sobre isso? Até para saber se seu filho já nutre ali alguma crítica sobre algum desvio dessa referência. Porque se, por exemplo, às vezes é muito comum, né? Acho que eu já estou até avançando algumas perguntas aqui. Tá, continua que está ótimo. Às vezes é muito comum, por exemplo, dos pais falarem assim, olha, meu filho estava no jogo e ele falou um palavrão. Daí eu falo assim, e como é na mesa do jantar, na mesa do almoço? Não, imagina, ele é super educado. Eu falei assim, então tá tudo bem. Porque às vezes naquele grupinho ali de amigos, aquela linguagem, ela tem a ver também com como é que ele se posiciona, é uma coisa assim, uma língua. Mas ele entende que existem lugares que ele vai usar, então se ele entende isso, é um filtro maravilhoso. Então quando seu filho fala assim, olha, eu gosto muito dessa pessoa aqui, desse influencer, por exemplo, eu o sigo, mas eu não concordo com esse ponto dele, mas não tem problema, pai, mãe, eu gosto do resto. Então, lindo, entende? Ai, olha, eu proibi minha filha de ouvir funk. Não, não é bem assim. E aí, filha, como é que é isso? Olha, pai, eu gosto porque a gente dança e tudo mais, é legal, mas assim, eu não concordo com a parte que fala mal do corpo da mulher. Então, assim, se ela tem o filtro, entenda que às vezes tem questões que são inevitáveis. Seu filho, quando for pra balada, ele vai viver essa realidade. Quando ele for pras colônias de férias, quando ele for fazer o intercâmbio, ele vai viver, ele vai encontrar ali o diverso. E não adianta você tentar, por exemplo, separar. Ele tem que ir criando o quê? Aquela visão crítica. Para criar para a personalidade dele. Exato. Né? Exatamente. Então, quando você entra nesse mundo do seu filho, você age ali como se fosse um técnico de futebol, um técnico de vôlei, sabe? Isso a gente pode chamar também de autoridade respeitosa? Sim. Entra nesse quesito. E aí você falou de um ponto de autoridade que eu acho muito legal, que é o seguinte, né? O córtex pré-frontal, que é a parte responsável por avaliação de riscos, planejamento, a visão também de empatia, é uma área do nosso cérebro que começa a desenvolver nos 3, 4 anos e só está 100% preparada para ser usada em plenitude aos 25. Você pode ensinar comportamentos para o seu filho e cognitivamente ele vai aprender. Daí que vem os valores, os princípios e tudo mais. Sim. Mas ele não consegue sozinho controlar a impulsividade, ele não consegue sozinho criticar tudo que está acontecendo, porque às vezes ele está muito mais interessado em ser o legal. Inclusive a área do cérebro dele, lá na adolescência, tá? Que é responsável pela busca do prazer, ela está 100% formada. Então ele vai viver conflitos que ele não vai ter a capacidade de fazer o freio total. Por isso que a presença, o acompanhamento dos responsáveis ou dos pais é extremamente importante. Não dá para falar assim, já está grande e pode seguir a vida. Não pode. Isso é até uma irresponsabilidade. Então, quando a gente fala aqui da autoridade, eu vejo muitas vezes os pais falando assim, ai, meu filho tem lá o celular e tal, e você monitora? Como é que é? Não, é a privacidade dele. Não!
E, gente, eu já testei isso com adolescentes, tá? Privacidade é quando você tem, inclusive, privacidade, liberdade, todas essas questões aí envolvem o seguinte: você precisa ter maturidade e precisa ter também a disposição para resolver o problema que você possa eventualmente criar. Causar, exato. E precisa também ter também maioridade para determinadas coisas. Então, às vezes é importante virar para o filho e falar assim: não, olha aqui, você tem o celular, eu vou acompanhar sim. É uma condição. Querido, você não tem a capacidade de estabelecer todos os freios, avaliar todos os riscos. Sabe aquela história que fala assim, ó, coração de mãe e de pai, não se engana, mas eles estão ali, não, mas é super legal. Então, eles não têm essa capacidade. Então, tem que, inclusive, acompanhar sim. E a conversa é: não, você é meu filho, eu cuido de você, eu respondo por você. Se você se perder na rua, a polícia vem até mim, querido. Vamos ler o ECA aqui. Abre o ECA com o seu filho. Mostra pra ele que ele é menor de idade. Entende? E outra, meu filho, no dia que você for maior de idade, que você tiver, inclusive, condição de bancar a sua vida, mas não só financeiramente, mas inclusive até do ponto de vista da lei, você vai ter seu momento de desmame aqui das minhas regras. Porque você vai estabelecer as suas. Olha que lindo, filho. Mas até lá, vamos aproveitar esse momento aqui? Sim. Gente, isso dá segurança. Eles amam. Você testou isso com eles, falando com eles? Sim. E eles gostam disso? Eu já testei assim, em palestra mesmo, que eu falo assim: gente, se eu tiver errada, vocês vêm aqui, que eu quero ouvir o argumento de vocês, eu vou lá e construo outra coisa, mas é o que eu acredito aqui com base em várias coisas. Porque sabe como é que eu faço nas minhas palestras, por exemplo? Eu falo para eles sobre o que está acontecendo no momento. Gente, joguem em qualquer ferramenta de busca, pode ser o Google, coloque assim, ó: menina sumiu, adolescentes presos. Joga essas duas buscas, o que vai aparecer para vocês? Vão aparecer situações em que os adolescentes estão, por exemplo, agindo na internet com a genialidade deles e que nem sabem que estão fazendo determinados crimes. Às vezes, por ele ter muita facilidade com dados, ele tá lá e, olha, eu consegui invadir os dados de uma empresa. Menina sumiu. A quantidade de casos recentes que existem, por quê? Porque a menina, por exemplo, só pelo fato de ser menina, então a gente também não pode ignorar isso. Ela tá ali no trajeto, ela vai e volta todo dia da escola, então alguém tá olhando, alguém vê uma oportunidade, ou alguém bate papo com ela, ela não sabe quem é, ela pensa que é um outro adolescente. Essa pessoa é uma abusadora que tem ali os manejos para usar a mesma linguagem, fingir que é. Sim. E um dia fala assim: ah, eu quero muito te encontrar. Ela fala tudo que ela quer ouvir e às vezes tem casos aí que são nas páginas policiais e que falam assim: olha, tô te mandando um Uber, vem me encontrar. E a menina desaparece. Sim. Então, quando a gente olha para tudo isso, a questão é a seguinte, gente: a questão não é simplesmente, aí eu falo para os pais, né, chegar para virar aquele árbitro, falar assim: olha o que você escreveu, e sair brigando com o filho. É inclusive para você mostrar que é proteção e não é para você virar ali uma pessoa que, tipo, então agora acabou a vida dele, né? Ele não pode mais falar com ninguém. Né? É para levar confiança e para que o seu filho sinta que ele está sendo protegido. Então aí também tem uma moeda de troca que é preciso dar para esses adolescentes, que é... Você concorda? Pode falar. A instrução, que é mostrar o amor. Por isso que eu falei do amor, entende? Que é assim: filho, olha, essa festa aqui, eu acho que não é legal você ir, porque não é uma festa para sua idade. Lá vão ter pessoas que não estão ali preocupadas em acompanhar quem é o menor de idade nessa festa. Então eu prefiro que você vá nas festinhas, sim, que são dos convites dos seus amigos. Você sabe que em todas aquelas que eu posso, eu te levo. E detalhe, pais, não é para sair levando em tudo, porque não dá. A agenda deles é extremamente desafiadora, porque tem lá a festa de um, de outro, tem muita coisa. Então, assim, tem que inclusive virar pro filho e falar assim: olha, vamos pegar aqui as suas demandas e vamos colocar em relação à família. Ó, seu pai quer viajar, eu quero assistir um filme, então vamos aqui negociar, porque a gente não pode também colocar a sua vontade à frente de todo mundo sempre. E aqui você está dando para o seu filho algo que é precioso, porque hoje está cheio de adulto que acha que o mundo gira em torno só deles, não conseguem estabelecer relacionamentos, não conseguem se fixar em trabalhos. É bem egocêntrico, né? Não conseguem trabalhar em equipe, porque sempre se sentiram o centro das atenções. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou treinando meu filho também para a vida. Isso é verdade. Para lidar com tudo que for acontecer fora de casa. Exatamente. Ele está criando habilidades importantíssimas. E se a gente for observar bem, a escola também faz isso muito bem. Porque ela fala assim: agora é a sua vez, agora não, agora é o outro, né? Inclusive, pais, não desautorizem as escolas, os professores.
estejam sempre alertas, acompanhem tudo. Se existe alguma coisa que te preocupa, que você acha que vai para uma linha de abuso, alguma coisa que possa, de fato, prejudicar o seu filho, acompanhe e trate sim com seriedade. Mas eu não estou falando sobre isso. É que às vezes a distância é tanta que na hora que o filho vem e fala assim, essa prova aqui, ó, todo mundo tira nota ruim e a professora não explica direito, tem pais que falam assim, vai lá na porta da escola para ofender os professores. Quando na verdade você não sabe o que está causando isso, e seu filho, como é que funciona? A zero de jogo, independente da situação, você já está mostrando para o seu filho como é que ele tem que lidar com a autoridade na vida. Sim. Então ele vai ter dificuldade de respeitar regras, ele vai ter dificuldade de respeitar um líder quando ele for trabalhar, ele vai ter dificuldade de entender que a vez dele não chegou ainda. E aí, quando a gente olha para a sociedade hoje, como que ela está? As pessoas estão insensíveis em relação aos outros, não é verdade? Super. Então a gente tem que pensar em algo muito maior, que é assim, quais os valores meu filho está aprendendo. Às vezes até você pode perceber um problema, tá? Mas não desautorize. Assim como não pode fazer em casa. Filho, olha, siga o que é dito na escola. Aqui você vai sentar então com o seu professor e perguntar para ele e tirar suas dúvidas sobre essa prova. E chega lá e conversa em paralelo. Entenda. O que aconteceu com essa prova? Como é que foi? Mas não retroalimente essa questão que você pode pagar muito caro depois. Sofrer muito, né? Uhum. Você falou sobre a criação, né? O jeito que você deve criar o seu filho para que ele não tenha esses problemas, esses pensamentos que a gente começou a tratar aqui no comecinho da entrevista. Mas depois de você falar um pouco mais sobre essa criação, dar essas dicas para os pais, se a criança já tem esses pensamentos, como se atentar aos sinais? Então vamos falar que não são só pensamentos, tá? Então eu vou pegar aqui casos que aconteceram recentemente. Aquele jovem, por exemplo, que infelizmente matou o pai, a mãe e a irmã. Uhum. Ali quando você vê aquela dinâmica da família, um pai que era super cuidadoso, estava ali fazendo almoço, voltou do trabalho para cuidar dos filhos. Esse pai levava esse filho também para fazer atividade física, para fazer luta. Então mostra também que ele tinha um interesse ali em levar o filho para ter disciplina, para desenvolver tudo isso. Uhum. Talvez esses pais, até por constrangimento, porque assim, pelo que eu vi da história, eles estavam tentando há um tempo ter filhos, não conseguiam, resolveram adotar. E quando conseguiram a adoção, ela também engravidou. Então, ele e a irmã praticamente cresceram na mesma idade. E os dois sempre foram tratados filhos mesmo, assim, nunca teve essa distinção. O que acontece é que na investigação policial, em algum dado momento, também eles conseguiram avaliar que, através de parcerias, né, com os hackers, que são bem intencionados e ajudaram a investigar, que esse menino ele fazia parte de grupos na Dark Web, grupos onde o ódio era fomentado. E nesses grupos, como que normalmente pode acontecer? Eles vão aliciar como um adolescente ou uma criança, né? Eles estão lá no grupo de jogos. Uhum. E lá eles estão batendo papo e tudo mais. Em algum momento, eles vão percebendo como é que eles funcionam, quais são as revoltas, porque ali eles estão comentando, né? Tipo assim, ai, que saco, meu pai mandou parar, não quero parar, e não sei o quê, nananã. Uhum. E aí eles falam, mas olha, tem um lugar aqui que se você entrar, ele não vai nem ver que você navegou. De repente é isso. Uhum. E aí eles, no caso desse menino especificamente, né, quando ele entra para esse grupo, ali ele só ouve coisas que vão ajudar a fomentar um ódio. Ele já tinha uma questão, pelo que ele acabou relatando. Uma semana antes, que inclusive foi no Dia das Mães, ele tinha feito lá um relato de muito ódio à mãe dele, genitora, né, sobre o fato de ter sido abandonado. Então, provavelmente, em algum momento, ele perguntou sobre a história dele, ele soube dessa história, olha, sua mãe teve você, também teve outros filhos. E ele tinha muita raiva, ele se referia ao pai e à mãe como padrasto e madrasta. E ele falava exatamente que ele tinha vontade de dar tiro em um, tiro no outro, que na mãe era com facada, etc e tal. Essa raiva desse menino, ela estava sendo comunicada ali naquele grupo, mas, obviamente, em vários outros momentos da vida, ela estava também aparecendo. Isso é óbvio. Eu te digo que é culpa desses pais de maneira alguma. Obviamente, eles eram tão engajados e comprometidos para aquela família, mas eu acho que faltou ali informação. E por isso que esse papel aqui nosso é super relevante. Com certeza. Por quê?
talvez eles não perceberam que seria ali um momento para pedir ajuda. Porque esse menino, ele tinha ali uma revolta que talvez se ele fosse, por exemplo, para um acompanhamento terapêutico, isso ajudaria para ele elaborar essa questão sobre por que ele foi abandonado por essa mãe e que essa família, na verdade, o amava. Lá, inclusive, ele não reconhecia essa família, ele achava que essa família não era dele. Sim. Só pela fala eu já posso imaginar. Obviamente eu não posso aqui fazer diagnóstico nenhum, mas o grande ponto, gente, é que assim, olha, normalmente as pessoas olham para quando acontece algo errado. Ou quando as notas não estão boas na escola, os pais olham muito para as notas. E ele era um excelente aluno, tá? Então, inclusive, para a polícia, ele falou assim, que a raiva dele era porque o pai tomou o celular, porque ele não pôde fazer a prova. Mas ele tinha feito uma prova e ele foi super bem nela. As notas dele eram excelentes. Então, o sintoma, muitas vezes, ele está na perda do vínculo. Porque, obviamente, se ele tinha essa revolta toda, ele não tinha esse olho no olho, não tinha ali a troca de emocional. E eu sei também que muitos pais, quando adotam, eles se sentem também muito constrangidos quando eles percebem que o filho não tem essa troca. Porque a sensação é assim, será que eu estou falhando? Será que eu não estou fazendo o suficiente? Tem muito essa questão também. Por isso que eu falo assim, peçam ajuda, sabe? Não precisa publicar, não precisa deixar isso exposto. Vocês podem falar na escola, procurar um psicólogo, procurar um psicopedagogo, entende? Porque assim, o sintoma ali deveria ser... Por que meu filho tem essa raiva toda? Por que ele é desse jeito? Ou, por exemplo, por que não pode entrar no quarto do meu filho? Por que ele é tão agressivo assim? Se atentar aos sinais Porque às vezes a agressividade e o grito não é só o jeito dele ser. É o jeito dele expressar. E aí, no caso, quando ele entra dentro de um grupo onde tem pessoas ali que vão alimentar, né? Vão dar até o modus operandi. E esse grupo, por exemplo, é um grupo onde outros adolescentes, já foi identificado, outros adolescentes que cometeram crimes também, estavam ali. O caso de Suzano, o caso também do outro rapaz que matou uma gamer. Entende? Inclusive o líder desse grupo, ele tá preso no momento. Ele fez coisas horrorosas. É inclusive o grupo do Discord, né? Que eles se reuniam nessa plataforma do Discord, se reuniam pra fazer esse discurso de ódio mesmo, como você tá falando. Exatamente. E assim, Luana, então mata os aplicativos, mata a internet? Não é necessariamente isso. O grande ponto aqui é observe o vínculo com seu filho. Porque assim, ainda... Pai, olha, me chamaram pra esse grupo aqui. Que grupo é esse, filho? Deixa eu ver. Filho, então... Você acha que é legal entrar aqui? Olha o que eles estão falando. Criar uma relação de confiança. Exatamente. Com o seu filho. E ele te conta. Tem muitas meninas, gente, que caíram em situações assim, até de virarem vítimas mesmo, né, de abuso, porque em algum momento essas pessoas falaram assim, olha, perceberam que elas têm muito respeito pela família, e aí o que eles fazem? Distorcem a imagem da menina, colocam em situações ali e falam, olha, isso aqui é seu. Não, não é, imagina, eu nunca tive isso. Mas aí seu pai, sua mãe, a sua igreja, e eles são hackers, né? Então assim, olha, eu tenho e-mail de todo mundo, eu tenho suas redes sociais, eu vou colocar esse vídeo lá. E aí começa a fazer chantagem com a menina. Então por isso que eu falo assim, olha, a gente tem que criar uma relação para quando alguma coisa der errado, o nosso filho corra pra gente e não da gente. Perfeito. E a boa relação em família ajuda bastante isso. Né? É isso. Você dá esse exemplo. O seu filho não ter casa. medo de dizer. Falar assim, pai, um negócio estranho aqui, entende? Perfeito, perfeito demais. Bom, a gente está encaminhando para o finalzinho da entrevista, mas eu sei que muitas pessoas gostariam de ter essa ajuda de uma psicóloga, de buscar ajuda profissional mesmo, né? Porque eu acredito também que a terapia ajude bastante. Tem a terapia que você pode fazer em família, a terapia que você pode fazer em casal, a terapia sozinho. Queria saber onde as pessoas podem te encontrar para você auxiliá-las também. Tanto nas redes sociais, quanto em consultas, como que as pessoas podem te encontrar para se atentar a esses sinais? Olha, eu tenho então o Instagram, que é o @luanacouto.psicóloga. Lá eu coloco bastante conteúdo. Lá também tem o contato do meu WhatsApp, onde vocês podem me acionar. Tem a questão também, gente, que é assim, nem tudo é terapia, às vezes é orientação parental. Ótimo. Às vezes é só com os pais. Às vezes a relação ela tá tão rompida que o filho não vai querer fazer uma terapia e ele não vai falar nada, né? Vai entrar até em mais conflito com os pais, mas tem a parte que é de orientação parental. Que você que faz exatamente, com os pais. Com os pais, exatamente, né? Que é assim, para primeiro fazer um diagnóstico, entender como é que tá essa situação, como é que tá esse vínculo e quais podem ser os caminhos aqui para criar essa reconquista
nutricionista. Agora também tenho já vídeos que eu lanço dentro do meu podcast, dentro do YouTube também, Legal. que a ideia também é sempre trazer ali dicas de como a gente vive a saúde mental no dia a dia, que é o Psyll. Ótimo. Então tá dentro também do meu perfil Luana Psyll? Couto, Psyll, que Amei é esse um nome. convite para falar sobre a saúde mental Legal. no dia a dia, né? Então a gente às vezes conta ali histórias e dentro das histórias a gente vai trazendo ali elementos de pessoas que se refizeram, né? Legal. E aí, olha só, é luanacouto.psicóloga também, lá vocês conseguem acessar, mas pelo meu Insta vocês conseguem ver todos esses conteúdos, acessar meu telefone também. Luana, obrigada mais uma vez. Lu, né? Porque a gente Só já mais é um íntimo. ponto, né? Não é só presencial, gente, online Tem também, online, então verdade. facilita para todo mundo de qualquer lugar do país. Obrigada. Obrigada Você é pelo maravilhosa. convite, vocês que são. Parabéns por tamanho entendimento, por trazer essa pauta, na verdade, pra gente tão importante, que como você falou no comecinho e até no backstage aqui, né? Você tava falando, essa pauta a gente nunca tem que parar de falar Não sobre. tem que parar. Porque a gente tem que se atentar a todo momento a esses sinais, ao que os adolescentes, que as nossas crianças estão aprendendo, como elas estão vivendo. Então, obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Que a gente possa se encontrar mais vezes pra falar sobre saúde mental, que também é um assunto muito importante hoje em dia pra gente estar abordando. Obrigada, isso aí. viu? De Obrigada. verdade. Obrigada a você que assistiu ao Caras Bem-Estar. Continue acompanhando, muita coisa vem por aí pra gente falar sobre saúde. E siga Caras, siga a Luana e a gente se encontra, tá bom? Beijo! Beijo, tchau, tchau.